Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Super Papo, o super podcast que te atualiza quanto às altas habilidades e a superdotação. Nos episódios anteriores, trouxemos uma explicação teórica sobre o que é a superdotação e como ela se manifesta. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre como e por que é necessário identificar os indivíduos superdotados e também vamos falar um pouquinho sobre a dupla excepcionalidade. Bom, pessoal, não é à toa que os alunos com altas habilidades estão incluídos na Política Nacional de Educação Especial, porque eles de fato apresentam necessidades acadêmicas, educacionais e socioemocionais específicas, que podem ser localizadas e atendidas a partir da identificação. Esse processo é de grande importância para a sociedade, pois permite desenvolver jovens talentos e futuros líderes que irão contribuir, cada um a seu modo, com o bem social. No Brasil, a identificação não é um processo nada fácil, tendo em vista as multiplicidades de expressões da superdotação, a falta de recursos governamentais e a persistência no imaginário popular do estereótipo do superdotado CDF, que é aquele estudante nota 10 que nunca dá trabalho, se vira nos 30 e aprende sozinho, o que acaba invisibilizando aqueles alunos que apresentam dificuldades comportamentais e acadêmicas e expressam seu talento em outras áreas, como por exemplo a psicomotora ou a artística. Outro fator que influencia na manifestação e, portanto, na identificação do superdotado é a ocorrência da dupla excepcionalidade, que é a apresentação conjunta da superdotação e de outra condição, como, por exemplo, o transtorno de espectro autista, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e a dislexia. Nesses casos, essas pessoas costumam se encaixar em um dos três seguintes grupos. Em primeiro lugar, temos algumas crianças que apresentam seu talento de forma muito precoce e, conforme as exigências escolares vão aumentando, acabam tendo dificuldades e ficando para trás. Em segundo, vemos que algumas crianças têm apenas as suas dificuldades identificadas desde cedo, e por isso seu talento e suas potencialidades acabam não sendo desenvolvidas. Por fim, em algumas crianças, o talento acaba suprimindo ou neutralizando a expressão das suas dificuldades, o que torna muito mais difícil e muito mais complicada a identificação da dupla excepcionalidade. Agora, ao se tratar especificamente da interação entre o autismo e a superdotação, observa-se que as duas condições têm características em comum, como, por exemplo, o desenvolvimento precoce e sofisticado da linguagem, a existência de uma área de interesse e a disparidade entre o desenvolvimento cognitivo e o socioafetivo. As principais diferenças são que, enquanto os indivíduos com superdotação eles têm um humor muito apurado, criatividade acima da média e maior flexibilidade, os indivíduos com autismo têm maior comprometimento em suas habilidades sociais e se comportam de maneira mais rígida e estereotipada. Quando ocorrem de maneira simultânea, o indivíduo apresenta dificuldades socioemocionais e habilidade acima da média. Isso contraria, inclusive, aquele mito divulgado pela mídia de que as pessoas que apenas estão no espectro autista necessariamente são gênios, já que, na verdade, é necessária a ocorrência de ambas as condições para que esse talento acima da média se manifeste. Já o TDAH e a superdotação possuem muitos aspectos em comum, o que dificulta bastante a sua diferenciação. Ambas as condições geram agitação e a distração, só que a diferença é que, enquanto isso ocorre de uma maneira mais generalizada no TDAH em vários ambientes, ela só se observa na superdotação quando o indivíduo se encontra em um ambiente que não desperta seus interesses ou que não atende às suas necessidades psicológicas, sociais e educacionais. No caso da dupla excepcionalidade, observa-se que indivíduos com TDAH e superdotação apresentam uma maior criatividade do que aqueles que têm apenas TDAH e que apresentam pior desempenho na memória verbal do que aqueles que são apenas superdotados. Por fim, na dupla apresentação de altas habilidades e transtornos de aprendizagem como a dislexia e a descalculia, em alguns casos os sintomas de ambas as condições se neutralizam, noutros as dificuldades são amenizadas graças à superdotação, e também é possível que os sintomas de ambas as condições se manifestem de maneira clara e simultânea. Deste modo, fica evidente a importância de realizar investigações longitudinais, atentas e cuidadosas para o correto diagnóstico de ambas as condições. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo episódio.